Mais um vídeo aqui no canal Flanegrense. O que era para ser uma preparação para o jogo de amanhã pela Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio, parece que o treino do Flamengo está mais para a preparação para a luta de MMA. Desta vez, Gerson e Varela saíram literalmente na porrada lá no treino. Esse é o clima do Flamengo, infelizmente. E o GE traz mais informações sobre os bastidores dessa confusão, que vamos acompanhar agora. O link está na descrição. Se gostar do vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. O Caê fez a reportagem que está publicada no GE e conta tudo aqui para o público do Seleção. Boa tarde, Caê. Bem-vindo, meu velho. Boa tarde, André, Pedro, Lino, Pedrinho. Difícil esse Flamengo, né? Como a gente costuma falar, sempre calmo como vai lidar. Estava indo para o barbeiro tentar cortar esse cabelo, não consigo parar um segundo. Mas foi bem isso aí. Chegou a notícia de que, mais uma vez, agressões, troca de socos dentro do ambiente profissional do Flamengo, dessa vez entre Gerson aplicando um soco no Varela após esquivar uma tentativa de soco do uruguaio, tentando ser aqui o mais didático possível do acontecimento. Durante o treino dessa terça-feira, o último treino antes do jogo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, Varela sofreu uma falta de Gerson, não gostou e começou a resmungar com o zagueiro Pablo. Gerson viu que o Uruguai estava reclamando, virou para o Pablo e falou: Pablo, o que ele está falando aí? O que esse cara está reclamando? O Varela ouviu, não gostou, começou a gritar com o Gerson retrucou: fica quieto que eu não estou falando com você. O Varela foi para cima do Gerson, tentou aplicar um soco, o Gerson esquivou e deu um soco que pegou em cheio no nariz do Varela. A suspeita de fratura no nariz do Uruguai. A partir desse episódio, a turma do Deixa Disso se separou, os dois foram retirados do treinamento, já estava bem na reta final, e o Felipe Luiz tomou a iniciativa de fazer uma reunião com os jogadores ainda no campo e falar que não dá mais para ficar assim, que esse ambiente está insustentável, que o comportamento dos jogadores não dá mais para ser assim, e que eles precisam pensar, acima de tudo, no Flamengo. Acabei de apurar aqui que, na sequência, já após todo episódio no campo, o Jorge Sampaoli chamou as lideranças do elenco para uma reunião. Foram elas: Gabriel, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e tem mais um aqui, Gabriel, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, enfim, tem mais um que eu não estou me recordando aqui. E o Sampaoli fez essa reunião com essas lideranças do elenco, com a presença também do Bruno Espindo, diretor executivo. Marcos Braz não estava no CT nessa terça-feira, ele não tem o hábito de ir diariamente ao CT, até por outros compromissos. Vale lembrar que o Marcos Braz é vereador do município do Rio de Janeiro, mas tentando resumir em ordem cronológica, foi isso que aconteceu. Fica a expectativa de novos desdobramentos. Nunca é demais lembrar que há 2 semanas o Flamengo viveu um outro episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernandes, ex da comissão técnica do São Paulo, no Pedro. Na ocasião, o Pedro foi multado e tirado de uma partida, a partida de ida contra o Olímpia pela Libertadores, por ter se recusado a aquecer e depois também ter faltado o primeiro treino após esse episódio. Enfim, esse é um resumo desse caos do Flamengo, um caos constante, mas que nessas 2 últimas semanas está um pouco demais. Né? E o comando do futebol faz uma reunião para apaziguar a situação. Olha o nível de tensão que esses caras chegaram, olha o ambiente que se formou em torno de um time de futebol, cara. É duro, é o que está acontecendo agora. O Pedrinho tem razão. E muita gente que vê essa reportagem, muitos torcedores, começam a achar: agora sim, tá vendo? Agora eles estão querendo. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Cara, isso é muito além disso. Cara, tem uma suspeita de fratura. Isso é grave. Isso é inaceitável, né? Tem que ver o Gerson deu um soco na cara do... Não, um soco na cara... Não, soco na cara não, mas assim, o contexto às vezes é aumentado no treino, que é mal interpretado. Como o preparador físico que agrediu o Pedro. É isso. O Pedro estava errado. Mas a partir do momento acabou a razão. Há uma agressão física... André, e são comportamentos... Ele perde a razão. Emocionais. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu tive comportamentos durante o jogo, não de agressão, mas que não me levavam a nada, taticamente nem tecnicamente, mas que eu queria mostrar para o torcedor que eu estava tendo raça. Então, eu saía de um local que eu estava, que era para eu estar, e ia lá dar um carrinho em vão para dizer: ó, tô com raça. Então, assim, isso também, erradamente, era uma autoproteção. Porque, teoricamente, eu estava fazendo um movimento errado, querendo mostrar para o torcedor que eu estava com raça. Eu estava com raça, não precisava dar o carrinho. E de forma entre linhas, eu estava expondo meus companheiros. Porque assim, lá, o Pedrinho está dando carrinho, o cara não está dando carrinho. Então, covardemente, eu tinha uma ação que era para benefício próprio, sem influência nenhuma positiva para a minha equipe.
Então, essa atitude de Gerson e Varela é uma tensão emocional. Eles estão ali se agredindo porque o nível de exigência é alto, e aí agora a grande massa que, infelizmente, gosta de estar numa zona mais confortável e não quer entender a realidade do que se tornou o mundo esportivo hoje, vai falar assim, tá vendo? Agora eles querem. Chegou um preparador físico que faz jogar pneu, que taca marretada, e agora os caras estão querendo. Não é isso. Você sabe que tem até uma questão, eu particularmente tenho uma preocupação, inclusive, com o vocabulário. Em algumas transmissões, eu, assim, tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, com o termo intensidade. Porque as pessoas, às vezes, confundem muito intensidade, falta de intensidade, com falta de vontade. E são coisas completamente diferentes. A intensidade ela pode estar atrelada à questão física, pode estar atrelada à questão organizacional do time. Às vezes, um time ele não consegue ser intenso porque ele não tem organização. O time corre errado, não consegue fazer os movimentos certos, e você não consegue ter a intensidade suficiente, seja para fazer uma transição, seja para atacar, ou fazer uma pressão. Você pegar, às vezes, os jogos que aparenta a falta de intensidade, que para mim é falta de intensidade pela questão de organização, para a grande massa vai ser falta de vontade, porque isso está atrelado à cultura do nosso esporte. Se você de repente pegar o GPS, o Flamengo muitas vezes correu mais que o seu adversário porque correu errado. E quando não está organizado, parece que não está correndo. A gente vai ligando, fazendo uma linha cronológica, né? Então, assim, no intervalo muito curto de tempo, a gente tem duas agressões que se tornaram públicas, né? A do preparador físico, que foi demitido em cima do Pedro, agora a do Varela e do Gerson. O que a gente pode concluir, me parece óbvio, é que o ambiente está ruim, né? Isso é uma coisa óbvia, que o ambiente está ruim. As razões que levam a isso, o Caê pode esclarecê-las ou trazer mais luz sobre o tema. E eu acho que é mais um fator que faz a gente afirmar que o confronto com o Grêmio, que parecia líquido e certo com o Flamengo já avançando, o que aconteceu de lá para cá, muita coisa aconteceu. Foram 3 semanas de intervalo entre um jogo e outro. O cenário é completamente diferente. Do Grêmio, que estava eliminado depois da paulada que levou, me desculpe o vocabulário, que não é literal, da paulada que levou no Sul, o cenário mudou em 3 semanas. Não, completamente. Até porque o primeiro jogo... Era você que estava comigo lá, não, né? Era o PC, eu acho. O primeiro jogo do Flamengo e Grêmio foi um massacre. Não só pelo resultado, foi um amasso. Então, assim... Foi 2-0 e o Sampaoli criticou o Pedro aquele dia por não ter matado o confronto, que ele teve a chance de fazer o 3-0. O 2-0 quase matava o confronto. Pênalti perdido, exato, pelo Gabigol. Assim, o 2-0 quase matava o confronto. Dava ali uns 15%, 10% de vida ao Grêmio. De lá para cá, nessas 3 semanas, a situação mudou. Vamos agora